Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui nesta noite. Eu louvo a Deus pela vida do pastor, da pastora dessa igreja, por essa oportunidade. Vamos estar lendo em Atos, capítulo 16, versículo 23. Eu quero louvar ao Senhor pela vida da minha filha, que está comigo nessa noite adorando ao Senhor. Quero louvar a Deus por essas mulheres aqui abençoadas que estão me acompanhando aqui nesta noite. Louvar a Deus pela minha amiga Welva, que está aqui também. Louvado seja o Senhor, que não nos deixou estar aqui só. Só eu falo assim porque eu sei que o Espírito Santo está aqui, mas elas estão aqui. Louvado seja Deus. Diz assim, Atos capítulo 16, versículo 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. A conversão do carcereiro. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas todas as portas do cárcere, puxou da espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estão. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo. Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Aleluia, Jesus, nós te louvamos. Essa história não se inicia aqui, mas ela inicia no versículo 6. Uns versos anteriores, nesse mesmo capítulo, no capítulo 16, versículo 6, a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles tinham colocado no coração de ir para a Ásia, mas o Espírito Santo impediu eles de estar indo para a Ásia pregar a palavra do Senhor. Então eles vão para Bitínia, mas o Espírito de Jesus também os impediu de estar ali naquela cidade. Então a Bíblia diz que eles desceram para Trode. E ali em Trode, naquela noite, o Senhor deu uma visão para Paulo. E nessa visão, um homem da Macedônia se levantava e clamava para que ele fosse até a Macedônia, porque eles precisavam de ajuda. Então Paulo entendeu que o destino que o Senhor queria que eles tomassem era Macedônia. E a Bíblia diz que imediatamente eles foram para Macedônia. O que nós já começamos a aprender aqui nesta palavra, que nós precisamos ter discernimento, o dom do discernimento. A igreja, mais do que nunca, nessa última hora da igreja na terra, precisa ter esse dom, um dom de discernimento. Eles tinham esse dom, por isso eles entenderam, quando eles foram impedidos de ir para a Ásia, que aquele não era o lugar que o Senhor tinha para eles irem pregar a palavra. E novamente o Senhor impede eles. E quando vem a visão, eles entendem o que o Senhor queria falar. Então nós precisamos buscar esse dom, o dom de discernimento, não só para discernir aonde o Senhor quer que nós estamos, para que quando nós planejamos algo no nosso coração, quando nós falamos assim, eu vou para tal lugar, e aí o Senhor não querer que nós vamos para aquele lugar, nós vamos ter o discernimento, ouvir, e não só ouvir, mas obedecer, porque tem muitas pessoas que vivem da forma que querem, da forma que desejam,
E quando nós nos entregamos ao Senhor, nós não temos mais livre-arbítrio. Nós temos que andar na direção e na vontade do Senhor. Porque foi como a Indiara disse aqui. O Senhor impulsionou ela para ir para a oração. Porque quando Ele nos impulsiona, quando Ele nos direciona, é porque algo Ele quer fazer, quer livrar. Amém? Então que nós possamos... Quem não tem, vamos buscar, porque nós precisamos desse dom de discernimento. Precisamos do dom de discernimento para tomar decisões. Precisamos do dom de discernimento até para convivermos com pessoas, para sabermos com quem que o Senhor quer que nós convivermos. Quem serão os nossos amigos. Precisamos desse dom de discernimento para entrar em relacionamentos, porque às vezes entramos em relacionamentos que não é da vontade do Senhor, tanto conjugal como de amizade, e aí nós nos decepcionamos e às vezes ainda culpamos o Senhor. Então é preciso discernimento para muitas áreas da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos de discernimento para discernir se o que está em tal lugar é a presença do Senhor, é a manifestação do Senhor ou se é do maligno. Precisamos de discernimento para discernir. Louvado seja Deus. Muitas coisas. E essa palavra discernimento, o discernimento, o significado dela é a prudência que freia os impulsos da alma e do coração. Então quer dizer que nem todo sentimento, nem todo desejo provém do Senhor. Aqui eles desejavam ir para esse lugar, mas há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Não é isso que a palavra do Senhor diz? Eles estavam com a intenção certa de ir pregar a palavra do Senhor, mas não era tempo de ir para a Ásia. E o nosso coração é enganoso. A Bíblia diz que ele é enganoso. E o discernimento, quem tem o discernimento, ele não cai facilmente em armadilhas, porque consegue ver a intenção por trás das ações e das palavras. Então quem tem discernimento não cai nas ciladas no inimigo, não cai nos banquetes de Satanás, não cai nos laços do inimigo, porque ele discerne. A Bíblia diz que aquele que tem o Espírito Santo discerne as coisas do Espírito e as coisas da carne. Então vamos buscar. Quem já busca, continue buscando, porque nós precisamos. Aleluia, louvado seja Deus. E eles seguem para Macedônia. A Bíblia diz que eles vão até uma cidade chamada Filipos, ali na Macedônia. E quando eles chegam ali, tinha uma mulher chamada Lídia. E aquela mulher, ela era uma comerciante. E a palavra do Senhor diz que eles foram até um rio. Eles buscavam para um lugar de oração. E ali perto daquele rio tinha muitas mulheres. E eles começaram a falar, a pregar a palavra do Senhor. E aqui se inicia a obra que o Senhor queria concretizar naquela cidade. A obra que o Senhor direcionou eles. Então vamos ser sensíveis para onde o Senhor está nos direcionando, está nos mandando ir. Vamos deixar de fazer aquilo que nós queremos, que nós desejamos, e vamos começar a fazer a vontade e andar na direção do Senhor Jesus. E ali o Senhor, a palavra diz que o Senhor abriu o coração daquela mulher, e abriu o coração dela, ela recebeu o que aqueles discípulos estavam pregando. Ela recebeu a palavra do Senhor e ela creu, e ela confessou Jesus como Salvador. E a Bíblia diz que não só ela, mas a casa dela toda confessou e foi batizada. O que chama a atenção aqui, que não foi só aquela mulher. Nós vemos que naquele tempo, as pessoas que eram os líderes daquelas casas, elas tinham uma influência muito grande. O que elas decidiam, todos os outros decidiam também. Aquela mulher decidiu servir o Senhor, e toda a sua casa juntamente com ela serviu ao Senhor e foram batizados. Louvado seja Deus, que possamos também influenciar como essa mulher influenciava. E ali naquela cidade, a Bíblia diz que aqueles discípulos permaneceram por dias. E certo dia eles estavam indo orar. A Bíblia fala orar. Quando eles foram até aquela mulher, estava orando. E quando eles encontraram aquela mulher, aquela menina possessa de um espírito maligno, de adivinhação, eles estavam indo orar. E ela estava perturbando eles. E aqui nós vemos
a importância de estar orando, porque só tem discernimento quem ora. Aleluia, só tem discernimento de onde o Senhor quer, daquilo que o Senhor quer que nós façamos e realizamos quem busca em oração. E a Bíblia que é bem clara em enfatizar que todas as vezes que eles fizeram algo para o Senhor, eles estavam indo para a oração. Louvado seja Deus. E ali Paulo repreende aquele espírito de adivinhação e aquela menina fica liberta. Aleluia, mas o Senhor daquela menina não ficou feliz, porque eles tinham lucro com a adivinhação daquela menina. E a Bíblia diz que ele pega Paulo e Silas e arrastam para a praça. E ali quando eles arrastam eles para a praça, eles rasgam suas roupas, eles açoitam eles com vara. Mas Paulo, ele sabia o que o Senhor tinha falado, né? Que todos, o Senhor não só para Paulo, mas para toda a igreja, para todos nós aqui, o Senhor nos deu autoridade sobre espíritos malignos, sobre toda potestade. Então você tem autoridade para repreender o mal, você tem autoridade para repreender toda potestade maligna. Tem gente que vive com medo do diabo, que tem medo, até se você vai contar uma história, de uma libertação, não quero ouvir não, eu tenho medo, depois eu não vou conseguir dormir. Pois saiba que você tem autoridade. O Senhor te deu autoridade sobre toda a potestade maligna. E ali Paulo e Silas agora estão presos. Depois de açoitados, eles estão presos. Mas o que me chama a atenção nessa história é que mesmo eles açoitados, eles presos, nós não vemos eles murmurarem por causa dessa situação. Nós não vemos eles falarem, Senhor, o Senhor nos direcionou para essa direção, nós íamos para a Ásia. Agora o que aconteceu com nós? Nós somos açoitados, agora nossas costas estão toda feridas, nós estamos sentindo dor e agora nós estamos aqui. Nós não vemos isso. Então nós temos que aprender diante das situações difíceis, diante daquilo que nós estamos passando, não murmurar, aleluia, mas acreditar que o Senhor é conosco. E ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens estavam sendo observados pelas pessoas que estavam ali presos com eles, observado pelo carcereiro. E a Bíblia diz que eles foram lançados no cárcere e os seus pés foram presos ali naquelas cadeias. E quando nós vemos e estudamos sobre essas cadeias que são presas nos pés, nós vemos que é uma situação muito desconfortável. Eles estavam ali com os açoites, todos feridos, e ainda estavam com esses cárceres no pé, essas cadeias nos pés. Louvado seja Deus. Mas nós vemos ele abrir a boca para orar. A Bíblia diz que por volta de meia-noite, eles começaram a orar e a clamar. Diante daquela situação, eles estavam orando e clamando. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que de repente veio um terremoto muito forte sobre aquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E sacudiu os alicerces daquela prisão. E todas as portas foram abertas. E todos os cárceres foram abertos. Eles ficaram livres. E quando aquele carcereiro acorda, porque aonde Jesus chega, aquele terremoto era da parte do Senhor. Era a manifestação do Senhor. Aonde o Senhor chega, ninguém pode ficar dormindo, ninguém fica adormecido. Então aquele homem acorda e ele pensa assim, meu Deus, foi todo mundo embora porque está tudo aberto, mas não tinha ido. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Paulo, então ele grita, nós estamos aqui, porque ele pensou, foram todo mundo embora, eu vou ser responsável por todo esse povo que fugiu, eu vou tirar a minha vida, porque de toda forma eles vão me matar. Mas aí quando Paulo grita e fala, nós estamos aqui, tudo foi mudado na vida daquele homem. Ele tinha observado que eles tinham sido açoitados, mas que eles não murmuraram, que eles estavam louvando, que eles estavam cantando. Então quer dizer, passe por qualquer problema, por qualquer situação, louvando e adorando. E ele observou tudo aquilo ali. Então quando Paulo fala para ele, olha, nós estamos aqui, tudo foi mudado na vida daquele homem. Então a Bíblia diz que ele vai até eles e ele vai tremendo, ele se prostra diante deles e ele pergunta para ele, o que eu devo fazer, né? O que eu devo fazer para ser salvo? Louvado seja o nome do Senhor.
E aqui está falando de salvação, né? Eu não sei por quem você tem orado, por quem você tem clamado, mas eu quero te dizer que o de repente de Deus na vida dessas pessoas, desse carcereiro, eu falo carcereiro que você tem orado, alguém que estava como aquele carcereiro, alguém da tua família, alguém que você tem clamado muito para que venha reconhecer Jesus como Salvador, o carcereiro que você tem apresentado ao Senhor, que você tem orado, hoje, nesta noite, eu te digo que o de repente de Deus está chegando na vida de alguém da tua família, na vida de alguém daquilo que você tem clamado. O de repente do Senhor é sobre a vida dessa pessoa. E quando o de repente do Senhor chega, não há alicerce humano que consiga, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não há porta de coração humano que não possa se abrir quando o de repente do Senhor chega. Não há estrutura humana que possa ficar firme quando a presença do Senhor, quando o de repente do Senhor chega na vida dessas pessoas. Não há correntes do diabo que continua prendendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que todas aquelas correntes foram abertas, todas caíram, mas eles permaneceram ali. Foi a decisão deles permanecer que mudou a vida daquele carcereiro. Foi a decisão deles ter a liberdade e não ter ido. Eles ficaram livres, mas eles decidiram permanecer ali naquela cadeia, porque aquele terremoto não veio para libertar aqueles homens. Aquele terremoto veio para libertar o carcereiro. Ele sim estava preso nas algemas do diabo. Ele sim estava preso porque ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia o Salvador. Louvado seja Deus. E não há correntes que possa resistir o agir do Senhor. Não há correntes que possa resistir o terremoto do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E eu quero profetizar na vida daqueles que você tem clamado, que hoje chega o de repente, aleluia. O de repente para libertar, para salvar, para abrir os olhos, para tirar as escamas, para tirar os tampões dos ouvidos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando chega o de repente de Deus, nada permanece, ninguém permanece da mesma forma. Quando o Senhor determina o de repente dele, nada pode permanecer do mesmo jeito. E foi o que aconteceu na vida daquele homem, louvado seja Deus. Quando chegou ali aquele terremoto, aleluia, ele se prostrou e ele disse: o que eu posso fazer? Eu quero servir esse Deus. E a Bíblia diz que, o que Paulo falou para ele: aleluia, louvado seja Deus. Se creres, serás salvo tu e a tua casa. Então permaneça crendo, aleluia. Porque o Senhor tem salvação. Como o Senhor tinha salvação para aquele carcereiro, para a família dele, o Senhor tem salvação para a tua casa, para a tua família, para a tua parentela. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Só o Senhor é Deus. E esse é o resultado daqueles que andam na orientação de Deus. Porque se eles não tivessem decidido ouvir a voz, ter o discernimento de partir para Macedônia, nada disso teria acontecido. Só o Senhor é Deus. Então vamos permanecer e lutar para andar na direção e na vontade do Senhor. Porque por mais que haja dificuldade, por mais que haja açoite, por mais que haja pedrada, haja... louvado seja Deus. Por mais que haja tudo de mais difícil que se pode passar, o Senhor vai concretizar a obra, aleluia. E no final você vai ver o agir do Senhor. Só o Senhor é Deus, você vai ver o Senhor operar. Louvado seja Deus. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, amém? Permaneça andando na orientação do Senhor, independente das circunstâncias, aleluia, porque você é uma testemunha, e a Bíblia diz que nós, ao nosso redor, uma nuvem de testemunha que nos cerca, nos observando. Às vezes nós pensamos que não, mas há muitas pessoas observando como você vai reagir, como você vai passar diante das dificuldades. E só o seu testemunho pode salvar almas, como aconteceu com esse carcereiro. Ele foi observando e ele viu que aqueles homens verdadeiramente eram homens de Deus e que ele necessitava da salvação do Senhor. Então
teu testemunho salva a tua casa e salva todos aqueles que estão de olho em você. Amém? E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vou passar para o pastor tomar